Bom dia. Bom dia. Achei que eu ia ficar sozinha hoje de novo. Ah, não estou preparada para isso. Show. Pegando os material. Enquanto vamos disfarçar para ver se alguém acorda, além de vocês dois. Bom, Guilherme. Ô, Vaniele, pode tirar minha presença de ontem da aula? Oi? Pode tirar minha presença da aula de ontem. Por quê? Porque eu não assisti aula. Eu não assisti aula. Você não assistiu Fiquei ela toda ou não dormindo. assistiu nenhuma parte? Não, tipo, na hora que chegou lá a mensagem e tal, eu tava deitado na cama. Aí eu peguei assim, liguei o celular, deixei ele ligado assim do lado, deitei e fiquei só escutando o áudio. Aí na hora que eu acordei, tinha 1 minuto, tinha a aula, tinha acabado faz 1 minuto. Eu falei, Tá feia a coisa, hein? Gente, mas eu tá gosto. louco, eu tinha dormido 2 horas da manhã e acordei 7. Mas ó também as ideias, né? Né? Eu tava falando com as meninas ali agora, a gente tá precisando de folga, a gente tá meio cansado já. Todo mundo tá meio cansado. Deixa eu colocar aqui o nome de vocês e aí a gente já vai começar. Nossa, só tem o barulho do relógio aqui hoje. Bom dia, José Guilherme. José Guilherme, bom dia. Não, pode mandar um bom dia de áudio aí. Pode parar de mandar mensagem que eu não vou ficar lendo, não, tenho preguiça. Hora 10 da manhã. Você para de ser cozido. Ei, Vaniele, bom dia. Aqui falando sozinha, nada? Olha como ficar falando sozinha aqui nesse negócio faz mal pra gente. Olha o que eu fiz hoje cedo, vindo pra cá. Eu fui lá na minha mãe levar o neném, né, de carro, e eu vou conversando com ele, brincando, às vezes ele canta, eu canto junto. Aí eu larguei lá na minha mãe e vim de carro. Chegou na metade do caminho, eu fui perguntar alguma coisa pra ele dentro do carro. Sozinha. Ainda quer que o moleque responde. Eita, viu? Tá falando? Tá ficando doida. Aí Só você mesmo. fica falando aqui na frente do computador sozinha e aprende e depois quer falar que a gente é louco. Gente, hoje nós vamos falar sobre o abstracionismo. Lembra que ontem eu falei para vocês que a gente ia ver primeiro a primeira vertente do abstracionismo, o primeiro personagem. Como que vocês acham que chegou no abstracionismo atual? Como que vocês acham que a gente chegou ao ponto de distorcer totalmente da realidade as figuras? O que vocês acham? Professor, deixa eu só pegar o carregador ali do notebook. Eu já Tá, volto, rapidão. você não vai dormir igual o papo. Ô, mas até aquela hora que eu falei que o negócio de esquizofrenia eu tava bem. Aí depois, nunca mais. Deu uma queda de pressão. Né? Esperar alguém voltar e nós já vamos. Eu vou explicar o porquê. Não faço a menor ideia desse negócio, não. Não faz por motivo, razão, circunstância? Isso mesmo. Gente, fiz a nossa prova ontem. Tá super de graça. Gui? Voltei. Bom, a gente viu que no expressionismo eles já estavam enjoados daquela velha realidade de representar as figuras e formas do que eles estavam observando naquele momento. Então eles decidiram, vamos fazer assim, colocar como uma decisão.
buscar por conhecimentos diferenciados, buscar por ambientes variados, sair da parte mais academicista, porque ainda era muito presente. Eles se sentiam presos ao academicismo. Como que eu posso dizer? É igual a gente com matemática. Por mais que você vá para outras equações, outras formas de cálculos matemáticos, a gente sempre está preso à velha tabuada, vamos dizer assim. E eles eram dessa forma. Eles podiam explorar muitos outros ambientes, mas eles sempre carregavam aquelas regrinhas básicas do processo artístico, né, do academicismo. Já no impressionismo já estavam fazendo essa mudança. No expressionismo, eles carregavam muitas informações ainda dessa forma e já fazendo uma leve alteração. E essa alteração teve muita influência juntamente com as gravuras japonesas. E aí, no abstracionismo, essas gravuras também vão estar presentes na forma de carregamento de cores, tá? Como que a gente vai ver sobre isso? A forma de arte, que não condiz com a realidade, é o abstracionismo. Então, se perguntar qualquer coisa, como que é o abstracionismo, como que eu explico sobre, você vai colocar que é a forma de arte que não condiz com a realidade. Tem formas, tem objetos que não encontramos no nosso dia a dia, né, na nossa vida, não são pessoas, né? E isso daí fez com que muitos artistas tivessem dificuldade de entender o pensamento do outro. Como que o cara tem uma paisagem maravilhosa de uma fazenda, por exemplo, e ele não quer pintar aquilo, ele quer pintar coisas que eu não consigo identificar, porque nós, seres humanos, a gente é seres identificáveis, a gente precisa fazer uma comparação, uma identificação com o outro objeto, para fazer uma associação e se organizar. Né? Às vezes a gente vê uma pessoa e fala, nossa, fulano parece tanto com tal pessoa, ou a fisionomia de tal pessoa parece um amigo meu, o seu jeito de falar parece um conhecido meu. Então, a gente tem essa mania de associar as coisas. E quando chega ao ponto que o abstracionismo não consegue associar a realidade, aí fica mais difícil para eles. E aí, em 4 de dezembro de 1866, nasce Wallace Kandinsky, né? Que foi considerado o pai do abstracionismo e o precursor do cubismo. Aí, alguns livros a gente vai ver que o precursor do cubismo é Pablo Picasso. Só que o Picasso, ele já chegou cubista, né? E o Wallace Kandinsky não. Ele teve uma época que ele trabalhou o impressionismo, ele trabalhou o expressionismo, mas ainda assim não era o que ele queria. Como sempre, as pessoas que são de Sagitário carregam em si a questão de mudança. Ele tinha uma questão de necessidade de mudança interna muito grande. E nada para ele se encaixava, ele sempre buscava algo novo. Por mais que ele era uma pessoa gentil, participativa, humilde, junto com a sua população ali em volta da sua residência, ele ainda não se realizava profissionalmente. E aí ele se formou, né, em Direito com 31 anos, tá? E em 1874 ele decidiu estudar em Munique, na Alemanha, sobre arte, mesmo sendo formado. E aí ele recusou uma cadeira, tá, na Academia de Direito para trabalhar em cima disso, sobre arte. A gente percebe que nos tempos de hoje as pessoas têm um preconceito muito grande com quem fala que vai trabalhar com arte, vai viver só disso. Nessa época, as pessoas que tomavam essas decisões eram pessoas, assim, admiráveis, porque a maioria, a gente pode perceber que a gente vem conversando, tinha formação acadêmica, era médico, era advogado, era bancário, era um monte de coisa e largou tudo para viver só disso. Hoje, uma pessoa que fala que vai largar tudo para viver de arte é considerado louco. E eu tô com sono. E aí, ele fez algumas obras-primas que não eram consideradas artes até então. Eram pequenos borrões de tinta, que as pessoas diziam naqueles pequenos estúdios, porque ele teve contato muito grande com alguns impressionistas e alguns expressionistas. Pensa você chegar num impressionista que quer retratar realmente como está vendo a cor, a figura e a forma e mostrar uma tela 100% deformada, vamos dizer assim, só com traços e cores. É para surtar. E aí, a primeira pintura dele, eu não vou colocar aqui, eu vou deixar para que vocês vão atrás dessas imagens. A primeira tela dele se chama Aquarela Abstrato,
Vocês já imaginam que é uma técnica de aquarela borradinha e tal, de 1910. Essa tela foi exposta 2 vezes e ela foi retirada do salão de evento porque eles achavam que aquela lá era uma placa de teste. O que é uma placa de teste? Quando o artista está misturando as cores e às vezes precisa fazer um teste antes de jogar na tela, ele pode testar em uma outra tela. E eles achavam que aquilo era uma placa de teste. E na verdade era o trabalho do artista já finalizadinho e pronto para exposição. Aí o abstracionismo ele se divide em 2, isso é importante vocês saberem. O abstracionismo informal ou lírico, tá? Que ele é influenciado pelo expressionismo e pelo fauvismo, que é aquele fauvismo que é o expressionismo do outro país, de Paris. Lembra que nós dividimos que tinha um expressionismo que vinha da Alemanha, né? E tinha um expressionismo que vem de Paris, que é o fauvismo, que é aquelas pessoas feras que eu falei da penúltima aula. As características desse abstracionismo é o sentimento, a valorização da intuição e a liberdade artística. Eles podiam usar e abusar e fazer o que eles quiserem naquela tela que ninguém tinha que falar nada, porque era uma liberdade que eles adquiriram com o tempo. Então, esse é um dos tipos de abstratos. O segundo tipo abstrato é o abstracionismo geométrico, que aí a gente já percebe que é influenciado pelo cubismo e pelo futurismo. E a gente vai ver que esse futurismo, ele vem associado muito à arquitetura. A arquitetura faz um boom muito grande. E a gente vai falar sobre ela daqui uns dias. E aí, a gente vai ver também que essa característica desse abstracionismo é a racionalidade. Eles eram mais organizados, mais equilibrados. As peças eram encaixadas, vamos dizer assim. Existe uma análise intelectual, tá, da imagem, a organização da forma, as cores para fazer uma composição organizada, ou seja, era milimetricamente calculado, nada era jogado ao acaso. Já o abstracionismo lírico, ele já era assim, pronto, pintei, né? Tinha um sentimento, tinha um significado, tinha um motivo, mas não tinha aquela combinação de tons, colocação de figuras, igual é no cubismo, no abstracionismo geométrico. Aí nós temos 3 grandes exemplos desse tipo de abstracionismo, tá? Que é o Paul Klee, Jackson Pollock, tá? Que foi um artista assim que no momento a gente não entende. Quando a gente vai falar estudar sobre a sua intuição, sua maneira de se expressar, a gente vai entender por que ele jogava tanta tinta numa tela. E o terceiro é Casimir Malevich, tá? Que foi um senhorzinho, muito gente boa, que descobriu os cálculos para se equilibrar uma forma. Kandinsky, né, para ele, cada pintura é verdadeira poesia. Por quê? É um sentimento investido. Joguinha, foi delícia. Era um sentimento investido. Por quê? Você gasta seu tempo, sua imaginação, sua criatividade, sua força de vontade para criar uma tela. Aí, se a gente vai numa exposição, por exemplo, num museu, e vê uma tela, por exemplo, lá deixa eu pensar aqui. De um impressionista, vamos colocar de Serrano, ou Seurat, né? Que é aquela cheia dos pontinhos. O cara organizou, pensou, trabalhou, jogou pincel e tinta e tudo mais, e transformou vários pontinhos numa tela. O trabalho da Pega. Do lado tem uma obra abstrata, que tem tipo algumas linhas e alguns borrões de tinta. Automaticamente, a gente que não é conhecedor das técnicas artísticas, das intuições, sentidos e tudo mais, a gente vai avaliar que a do impressionismo tem muito mais peso do que a do abstracionismo. Só que, na verdade, a do abstracionismo, ela veio para arregaçar com tudo. Porque até então, eles pensavam assim, eu tenho que fazer as regras academicistas, que é estudar o nu feminino e masculino, pintar a escultura, fazer proporção e equilíbrio de cor, colocação de posição, que é as posições que eram detalhadas. E aí, do nada, ele resolve falar, não, eu vou pintar o que o meu sentimento estiver pedindo aqui, e se ele estiver pedindo para jogar tinta na tela, eu vou jogar. E aí, o que acontece? Esse investimento que foi feito para essas mudanças não foram de acordo com o que foi pedido no momento. Então, todos os artistas se afastaram.
Mesmo assim, Kandinsky não desistiu. Bom dia, Iago. Bom dia. Amanheceu aí? Saiu um solzinho? Agora? Agora. Mas saiu, então já tá bom. E aí, a gente vai compartilhar da intuição e da alma. Que para eles isso tudo era da alma, que vinha lá do fundo. Tem vezes que tem umas almas ali que tá meio bagunçada, porque o jogamento de tinta ali foi grande. E aí ele vai falar assim, que o compartilhamento da alma, ela é uma ressonância inspirada no trabalho da arte chinesa. Aí a gente já larga o Japão de lado e vem a China fazer a bagunça aqui dentro. Por que chinesa? A maneira com que eles escrevem as letras, ele percebeu que, por exemplo, a gente escreve da esquerda para a direita. Lá no Japão, eles escrevem ao contrário, de baixo para cima. Eles são totalmente ao contrário. E na China, as letras, elas são trabalhadas como se fosse uma pintura mesmo. Tarde, Rodrigo? E aí essas pinturas inspiram muito ele a fazer esses traços escuros, essas linhas escuras, né? Boa tarde, Rodrigo. Boa noite. Saiu o sol aí? Ainda não. Oh, como não? Lá na minha casa saiu faz hora. Rapaz, aqui tá escuro ainda. Eu vou ter que mudar, então. Me fala para que localidade você tá, que eu vou mudar também. E aí, gente, ele vai ver que a cor, a forma, os sons das palavras, porque ele era muito apaixonado por música, e era a música que movia o sentimento da hora de pintar, né? Era a música que fazia com que ele pintasse mais calmamente, mais acelerado, mais com tonalidades mais pesadas ou tonalidades mais claras. Então ele usava muito a música como instrumento de trabalho. Que são sua aura, vamos dizer assim, tá? O efeito sobre o espectador é causar ou a repulsa ou o amor instantâneo pelaquela pintura, justamente pelo intuito de instigar o sentimento humano, o abstracionismo relacionado a essa questão. Aí ele faz também o seu significado mais profundo por causa da sua força vital, ou seja, ele tinha uma vontade muito grande de viver e expressar os seus sentimentos, e era de uma forma das pinceladas mais loucas, vamos dizer assim, que ele fazia esse tipo de trabalho. Até então, os outros artistas falavam que ele era louco surtado, não sabia pintar. Ele precisaria fazer uma escola, umas aulas na escola de belas artes, porque ele não sabia fazer nada e ele precisava dar uma treinadinha. Ele foi apelidado de o príncipe, né, por ser gentil, elegante, cortês, atencioso com as outras pessoas. Por mais que Kandinsky pintasse cenas assim, borradas, manchas de tinta, cenas que parece que ele estava irritado na hora de pintar, ele sempre foi uma pessoa calma, sorridente, simpática e que gostava de colocar os seus sentimentos que ele no momento não podia, né, expressar ali em uma pintura. Ele era de família rica, tá? Ele se casou com uma jovem moça, ele teve um filho, só que o filhinho dele não sobreviveu, viveu pouco tempo depois de nascido, e isso não abalou esse mundo dele, igual fazia os outros artistas, né? Igual o Van Gogh, que deu um surto psicótico e cortou a orelha fora. O outro se suicidou, o outro... Então, ele não, ele conseguia lidar com o sentimento deles, porque ele tinha essa capacidade de expressar tudo ela em uma pintura, não com raiva, mas com carinho. E o que ele era apaixonado, que ninguém tirava da cabeça dele, que ele precisava ver pelo menos uma vez na semana, era o pôr do sol de uma cidadezinha de Moscou, próximo onde ele morava, porque era a cidadezinha, aquele ponto de fuga, e o pôr do sol no finalzinho. Então ele era apaixonado pelas cores que formavam ali durante o pôr do sol. E se vocês observarem, 90% das telas dele tem um amarelo, as misturas do amarelo, né, que era uma cor muito, muito presente nos trabalhos dele, que ele era encantado com isso. Os meninos que entraram depois, eu não vou colocar as imagens, eu vou deixar vocês irem atrás, que a gente vai fazer uma pesquisa depois sobre isso. Vocês vão ver que ele vai trabalhar sobre a ressurreição, a anunciação, temas religiosos, todos abstratos, todos. A gente vai ficar assim na tela, tentando achar, tipo, onde está Maria, onde está Jesus, onde está... Não tá, mas ele pinta como se tivesse. Então, a gente não pode contrariar nesse momento.
de artista de louco, todo mundo tem um pouco, né? Então, e aí ele tinha um sonho, né? Ele teve um sonho quando criança, que marcou a vida dele para sempre, que ele levou isso para o resto da vida. Que ele sonhou com um paraíso, né? com Jesus, conversando com ele, orientando ele. E isso marcou muito naquele momento, que foi muito real. Por isso que ele pintou essa sequência de telas relacionadas à religião ali, e que as pessoas não aceitavam. Aceitaram até o Gauguin pintar as taitianas em forma de Maria, mas não aceitaram ele pintar os borrões dele e falar que era Maria e Jesus, né? Isso aí eles não concordavam. E aí a gente tem 9 situações que Kandinsky viveu e que é legal a gente saber que são coisas importantes sobre ele. Aí eu anotei porque eu não sou obrigada a lembrar tudo, né? Ó, o primeiro, que é sobre o pôr do sol, que se chama Sinfonia das Cores Perfeitas, que influenciou o seu trabalho. Então, se alguém perguntar qual é a inspiração maior de Kandinsky, o pôr do sol. Tá? O Monte Feno, que foi uma pintura de Monet que a gente viu no impressionismo, que é a conversação das cores entre elas e que isso causa um sentimento de procura. Que é aquela questão que a gente falou que os impressionistas colocavam 5 tonalidades ali para chegar ao ponto do observador olhar e descobrir uma cor só. Né? Então ele era apaixonado por essa situação causada pelo impressionismo. Lorenz Wagner, que é uma música, tá? É um cantor, na verdade, que fez uma música que ele via as cores enquanto a música tocava. De tão apaixonado que ele era pela música, que ele conseguia imaginar a mistura de cores acontecendo. Sabe quando o sol do fogos e lá no final ele dá aquela explosão? Era mais ou menos assim, era um fundo negro e as explosões de cores e algumas se misturavam. Então era assim que ele imaginava. Ele era doido? Né? Não pode falar nada, né? Eu estava conversando sozinha dentro do carro, então a gente não pode falar da vida do outro, assim. O quarto é a divisão do átomo. Quando ele descobriu que não tinha nada menor que um átomo dividido, ele ficou louco, apaixonado, porque ele falava como que a mente humana chegou ao ponto de descobrir a divisão do átomo. Então ele pesquisou muito sobre isso, muito, muito, muito. E tem umas telas dele que tem uma sequência de bolinhas assim, que é a imaginação dele vendo a divisão dos átomos. Quinto, ele pintou, tá, os cascos de cavalo de preto, achando que ficaria real, que ficaria bonito, que ficaria mais vivo, mas na verdade foi uma meleca, porque estava molhada as tintas, os cavalos pisaram e melaram tudo, a grama, o estábulo, e aí ele descobriu que entre a arte real e a realidade, né, tem uma diferença muito grande. A imaginação e a realidade não se misturam ali, tá? Elas podem se encontrar em determinado momento, mas elas não se misturam. Então ele descobriu que pintar casca de cavalo não dava certo. O sexto foi descobrir o claro e escuro do pintor Rembrandt, que é aquele pintor do barroco, né, que eles usavam tonalidades do claro e escuro, a imagem sagrada vinha de cima, a luz contraposto à luz escura de baixo. Lembra que a gente estudou sobre isso? Não, vocês não lembram, eu sei. Mas a gente pergunta. Então, teve uma sequência de telas antes dele pintar o abstrato puro, que ele pintou 2 obras impressionistas e algumas inspiradas no impressionismo, fazendo mistura de cores, tonalidades, fazendo figuras mesmo, objetivas, formas reais. Mas depois ele não quis mais, ele resolveu trabalhar com o abstrato dele, que era mais divertido. Mas ele guardou para a vida inteira a primeira tela dele impressionista que ele fez, viu? Cadê? Sétimo, a casa de campo de Vologda, tá? São cores vivas, são umas casinhas que tem na Rússia, que elas são bem chamativas as cores, porque as janelas são branquinhas e tem tipo aquele rendado da arte gótica, nas janelinhas tudo branquinha. Ele era apaixonado por essas casinhas e quando ele tinha a possibilidade de colocar essas formas nas pinturas dele, ele colocava. A gente tem que desvencilhar o seguinte: normalmente, se a gente fosse copiar uma casinha, né, ou inspirado na casinha, a gente ia tentar redesenhar ela. Ele não. Ele pegava, por exemplo, as linhas que faziam ali em cima o telhado, ele desmembrava, colocava uma linha aqui, a outra aqui, e
para ele era aquele telhado, igual a gente tinha, mas ele estava em formas diferentes. Então, assim, ele conseguia juntar tudo dentro da cabeça dele e formar a figura novamente, mesmo que para a gente estivesse tudo distorcido. Louco, quem sabe? E era uma cor, as gravuras que ele lembrava muito da infância dele, porque ele passou muito tempo. Ele falava alemão, falava russo, porque a tia dele que cuidou deles quando eles eram crianças, né? Os pais deles se separaram quando ele era criança, esqueci de falar sobre isso. E ele vivia um pouco na casa da mãe, um pouco na casa do pai. Quando ele morava com o pai. E quando ele ia visitar a mãe, quando ele voltava, essa tia estava em casa esperando ele para domesticar, para educar ele, para dar aulas e tudo mais. Então ele vivia com o pai e visitava a mãe com frequência. A mãe casou novamente, teve mais 5 filhos. O pai já ficou de boa, depois faleceu sozinho nos braços dele. Depois vem, ele viu sua pintura virada. Ah, tá. O que chegou? Um dia ele chegou em casa, né, todo chateado, porque ele estava tentando montar uma escola de artes e não estava dando certo. Ele estava decidido a largar um tempo e fazer outra coisa da vida. Aí ele saiu e deixou a janela da casa aberta e bateu um vento e a tela que estava assim, deu um vento e deu uma viradinha nela assim. E ele ficou apaixonado, isso era à noite. Ele ficou apaixonado pela forma que as cores pegaram ali por estar de noite e a combinação de linhas e figuras e formas que aconteceu quando esse quadro virou. Ele ficou apaixonado por esse quadro e sonhou a noite com ele. No outro dia de manhã, ele viu que aquilo lá não era tão bonito como ele tinha visto à noite, que as cores da tonalidade da luz do dia não tinha deixado tudo bonito. Aí ele já não gostou mais da tela. Então ele tinha esse detalhamento de com um jogo de luz ele gostava de uma forma, sem um jogo de luz ele gostava de outro. Ou de uma forma ele gostava escuro, no outro ele gostava claro. Então o impressionismo deixou essa marca muito importante nele, que é a utilização de luz e sombra, de claro e escuro do barroco e da composição do expressionismo. Então ele junta tudo numa tela só. Quando ele não gostava, ele deixava aquela tela guardadinha até o momento que ele começasse a gostar dela de novo, né? Aí aqui, aos 13 anos, ele comprou uma caixa de tinta a óleo. E ao ver essas tintas todas bonitinhas tinta a óleo, não é tinta a óleo de pintar parede, tá, gente? Tinta a óleo de pintar tela. Ele deixou essas caixinhas bonitinhas, guardadinhas. E por motivos aleatórios, essa caixa tombou, né? Tombou. E as tintas vazaram. Que as tintas, elas vinham em pé dentro de um tubinho, elas não vinham fechadas, elas vinham só dentro da caixinha em pé. E essa caixa tombou. E nesse momento que essa caixa tombou, ele viu as misturas de cores que formavam, o movimento da tinta que correu no chão. Então ele ficou encantado com aquilo. E ele registrou isso em muitas telas depois ainda, né? Essa visão das cores que ele teve naquele momento. Aí, em 1900, ele foi admitido na Academia de Belas Artes, tá? Só que daí ele desistiu das aulas, porque ele achava muito chato. Não vem falar que as aulas de artes é chato, que eu vou arrancar o couro de alguém. Mas ele desistiu das aulas de Belas Artes, porque ele não queria ficar dentro de uma sala o dia inteiro pintando nus e estátuas. Para ele, isso era um crime, a arte. Ele gostava de pintar ao ar livre, mesmo que ele pintasse um nu ou alguma coisa assim, ele não quis trabalhar, ficar preso. Aí ele abandonou a Academia de Belas Artes e falou: eu vou pintar do meu jeito, ninguém vai ensinar eu a pintar, não. Ele meio que revertiu. Quem inspirou muito ele no impressionismo foi Jorge Seurat, tá? Por quê? Ele influenciou quando ele analisou as capacidades artísticas dos tons, das sombras e das linhas que expressam sentimentos. Essas 3 coisas é muito importante, você não pode esquecer. Que ele foi influenciado pela análise do tom, da sombra e das linhas que expressam sentimento, porque a linha ela tem um sentimento guardado dentro dela. Ela é contínua, calma, ela é agitada, né? Ela é imperceptível. Então, todos os tipos de linha têm uma sequência de sentimentos envolvidos ali, né? E aí ele viu também que essas emoções, elas se misturavam entre alegria, calma e tristeza, que são os tipos de linhas que a gente tem, né? A linha alegre, que é aquela doidona, a linha calma, que é a linha reta, e a linha tristeza, que é aquela que desce e sobe, e desce e sobe. Ela tem a capacidade de ser mutativa.
Ele é associado ao cubismo, tá? Mas ele achava que essas duas artes eram totalmente diferentes para ele. Já 10 minutos? Ele achava que era bem diferente. O abstracionismo dele e o cubismo era diferente. Lembrando que o cubismo entra no abstrato geométrico, aquele que é calculado, que é matemático, que é organizado, que as cores são colocadas no lugar certo. Já o abstracionismo total é aquele mais lírico, mais solto, mais doidão, mais aleatório. Paul Klee foi um artista muito influenciado também por Kandinsky, porque Kandinsky era mais velho que ele, e que fez com que ele trabalhasse também bastante essa deformação da forma, tá? Essa desfiguração de tudo. Cézanne também fez uma influência muito grande sobre ele, porque ele achava que tinha necessidade de vir do interior do artista a vontade de se pintar. Vocês lembram que Cézanne trabalhou muito essa questão do sentimento? E ele se inspirou em Cézanne para pensar o que eu tenho aqui dentro que eu preciso colocar para fora. E aí essa parte abstrata foi o que conseguiu ser exprimido e ele dava essa proeza graças à observação dos trabalhos de Cézanne. Aí diz que o cubismo também usa técnicas mecânicas, eu esqueci dessa palavra, mecânicas. É tudo organizado, equilibrado, aquele montando. Sabe quando você tem um quebra-cabeça, você vai encaixando as peças? O cubismo é isso, é algo mecânico. Não é algo sentimental, é algo mais racional. Eu não ia usar essa palavra, mas é isso. É algo mais racional, hein? É umas peças que precisam se encaixar para tentar formar uma figura que não existe. Tá? Tem uma pintura aqui, deixa eu ver o nome dela. Não achei. Eu tenho um nome que eu anotei, mas eu vou lembrar. Ele achava que as sensações eram as emoções mais importantes do ser humano. Por mais que sejam sensações ruins, incômodas ou aleatórias, ele precisava dessas emoções para poder se mover. O ser humano precisa das suas emoções para poder se mover e para poder viver. Por que ele dizia isso? Se você está triste, você se isola. Nesse momento de se isolar, você para pensar e organizar todas as outras situações. Se você está feliz, você coloca para fora todos os sentimentos ruins. Isso faz com que você zere o seu sentimento e faça o progresso. Se você está pensativo, você também faz a classificação de sentimentos e guarda ele em gavetas específicas. Essas eram as palavras dele, gavetas específicas. Cada sentimento tinha a sua gaveta. E a dele, a da emoção, ele falava que transbordava constantemente, justamente no momento em que ele estava pintando. Morre não. Em 1902, ele abriu uma escola de arte. Ele conseguiu abrir a escola. Engasguei. Ele conseguiu abrir a escola de belas artes dele lá. Belas artes, modo de dizer. Escola de artistas. O problema é que ele se apaixonou por uma aluna, Gabriela Winter, com quem teve uma relação bem zoada, bem bagunçada durante 14 anos. Nos livros, e aonde a gente pesquisa, não fala se ele separou da mulher dele ou se ela estava, junto ali, num triângulo amoroso. Mas pelo que dá a entender que ele teve um caso e esse caso foi perpetuando durante 14 anos. Tá? As obras de Kandinsky são inspirações para o dadaísmo. E o que é o dadaísmo? O dadaísmo é aquilo que vocês vão pesquisar para a aula que vem, para a gente poder trabalhar junto. Eu fazendo questionamentos e vocês respondendo no Zoom da outra semana. Ok? Larga a mão, professora. não dá, elas estão coladinhas. Não larga a mão nada, vocês são a turma que menos fizeram trabalho e os mais cozidos da turma. Deixa eu anotar o nome. Eu não tenho culpa disso daí, não. Eu tenho culpa Eu também não tenho culpa disso aí, não. Não, mas eu preciso que vocês pesquisem. O quê? Essa pica não é minha, não. O quê? Escuta eu. Trabalho, hein? Só tem menino na aula, né? Só tem eu de menina. E eu venço, porque eu sou maioria, vocês sabem.
Gente, vocês só vão pesquisar o que é o dadaísmo e os principais artistas, porque daí o restante eu vou falando e a gente vai complementando o que vocês pesquisaram. É uma coisinha bem simples, não é nada muito Não, profundo. faça agora. Hã? Faça agora, então. Faz aí, passa pra todo mundo, que eu não tô com vontade de fazer isso, não. Mas é lambido esse Rodrigo. Iago, você tá aí? Tô aqui, mas tô quase dormindo. Vai cagar, Iago. Para de falar que você tá dormindo na minha aula. Que absurdo. Ontem eu não aguentei. Hoje eu Eu aguentei. sou um cara sincero. Esse é um cara sincero e apaixonado, né? Opa, sempre apaixonado. Ontem eu vi uma foto sua, eu não vou comentar, que aí vai ficar com vergonha. O meu marido que ria. Às vezes eu tô enlouquecida. Ontem eu quase dormi na frente, em cima do computador. Eu tava assim, imagina. Aí ele falou assim, o que foi? Eu falei, eu tô pensando. Daí ele falou, mentira, você tá dormindo sentada. Aí eu catei o celular e falei, vou olhar um pouco na internet, que eu não tô aguentando mais. Eu preciso terminar isso aqui, mas não posso dormir. Aí eu vi a foto do Iago, eu falei, vontade de escrever embaixo, Iago, você tem aula amanhã cedo. Ele falou, o tipo dessa mulher vai infernizar a vida dos alunos dela. As crianças eu incomodo. Vocês não dá pra O incomodar, Zezé não. que me acordou Psicopata da hoje. aula. Vocês têm resposta pra tudo, não dá pra incomodar. As crianças a gente incomoda. 1, 2, 3, É 4. psicopata da aula. Não entendi. É psicopata da aula. Ah, mas tem que fazer, eu vou fazer o quê? Eu falei, eu Ô, fico Van- precisando da semana de saco cheio por urgência. ô, Vaniela, agradece o Zezé, ele que me acordou hoje. Não entendi. O Zezé que me acordou hoje, O Zezé, o que ele aprontou? mandando mensagem, 7 horas. Vou lá agradecer o Zezé, então. O Zezé, muito obrigado. Depois você agradece minha mãe naquele grupo da escola lá, que ela recebeu o link e veio me acordar. Não entendi. A minha mãe recebeu o link naquele grupo só das mães, lá dos pais, e veio me acordar. Mas olha, santo grupo, porque se não é esse grupo, tem os alunos que não acordam. O seu irmão acorda de boa ou não? Ele usa despertador. Aí ele desliga umas 5 vezes, aí ele acorda. Daqui a pouco é com ele a reunião. Vou falar para as meninas mandar o link no grupo da sua mãe de novo. Falar, ó, precisa acordar outro menino daquela casa lá. Gente, então para a aula que vem, é só para vocês pesquisarem o que é o dadaísmo, para vocês já virem preparados para não levar um susto, tá? Nós vamos ver sobre o cubismo e o dadaísmo ao mesmo tempo. A gente vai fazer um comparativo dos dois para ir Próxima aula não é prova? Oi? Próxima aula não é prova? Não, depois da prova, gente. Ah, Ei, sim. não me confunde, não. Depois da prova, tá? E aí, quem tiver feito, me manda uma foto para ganhar ponto extra, tá? Porque quem não participou da aula de hoje não vai ficar sabendo, que eu também não vou ficar passando nada pros outros também, não. Positivo. Eu passo pra eles. Eles vão vir me perguntar o que é pra fazer, eu falo, não sei. Vocês não assistiram o Zoom? Ah, é só as características dos artistas, só? É, o que é característica. Não precisa de ano nem nada Fazer um dessas resuminho, fazer um resuminho. porque eu não lembro nem que ano que eu nasci. Se eu lembrar, também não posso contar. Eu vou ficar perguntando que ano que a artista nasceu e que ano que período iniciou. Não, a gente já sabe que é uma idade moderna, a gente já não precisa de outra situação. Beleza? Escuta. É isso, Vocês já é isso fizeram aí. inscrição para algum vestibular, alguma coisa da vida? Ou tem que fazer do FGD, lançou segunda-feira. Não sei nem se abriu. Verdade. Ô, que dia que fecha isso daí da UFGD? Faço a menor ideia, sei que lançou segunda-feira. Ah, eu tenho que fazer Tem que também. ser, gente, pelo amor de Deus. Eu tava lembrando disso ontem à noite. Peraí. Vixe, não vou fazer pra nada, não. Vira vagabundo logo, Você não ia pronto. fazer agronomia, Iago? Eu vou, não, Nigran. Tenta fazer o não, você já tem, cabeção. Faz alguma. Vai que por um azar você passa, Iago. Mas eu quero ficar aqui em Dourados e trabalhar durante o dia. Ah, entendi. Entendi. Bom, no caso teu aí, você tem uma justificativa, porque você já vai estar estudando e trabalhando na área, né? Você precisa ajudar também. Mas tenta, Iago. Vai que Sim. por um azar na vida você passa. Eu vou tomar um banho. Eu vou tomar um banho. Ver se eu acordo. Eu vou ali buscar outra xícara de café. Gente, Falou. é isso. Pesquisem sobre o dadaísmo. O aluno que tiver pesquisado e mandar uma fotinha vai ganhar ponto já para a próxima aula, beleza? Rapaz, é agora que eu vou Tá pesquisar esse... bom. Hã? É agora. Daqui 10 minutos tá a resposta pra você já. Vou tomar É minha um banho agora. e depois eu vou fazer. Não é a minha. É só o quê? Ah, você vai fazer a pesquisa agora. É. Ah, tá. Não, beleza. Já faz e já manda. Menos uma para você.
Beleza. Eu só não vou fazer porque eu vou dormir agora. Ah, entendi. Falou, gente. Falou. Falou. Parou.